É óbvio que Deus sabe tudo o que vai acontecer, mas não é ele, porque senão, então, Judas, é o que a gente falou, Judas, então, ele foi criado, o faraó, que a gente vai ver hoje, ele foi criado para ser jogado no mar. Será que eu vou começar para vocês entenderem antes que a gente lê? A gente vai abrir a Bíblia em Apocalipse. Pode abrir. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Aí eu queria saber uma coisa, então. Deus, ele cria um ser humano para ser jogado no inferno desde o início. Para que ele está criando ele? Para queimar ele a eternidade para sofrer? Não, eu estou te criando, mas você não tem como ser salvo. Você é predestinado para morrer. Você vai ser predestinado para sofrer, como Judas. Isso aqui foi escolha. São escolhas. E a gente vai entender muito bem nesse capítulo que são nossas escolhas. É que não é Deus. Mas eu vou ler agora aqui o julgamento final. Hein? Em Apocalipse 20, vamos ler então do 10 até o fim. Não é muito longo, não. Aí a gente vai entender que não faz sentido, então, se é para ser jogado no fogo. Deus criar alguém para ser jogado no fogo, sem poder se converter e sair da predestinação. 20 e 10. O diabo, que os havia enganado, primeiramente, se o diabo engana, é que não tem predestinação. Porque se ele é predestinado para ser salvo ou morrer, ele não pode enganar. Não adianta, ele não vai se deixar enganar. Não é? Como que se eu sou predestinado para ser salvo? O diabo vai me enganar? Então não sou mais salvo depois? Eu não tenho predestinação se ele me deixa enganar. Não é? Porque eu vou mudar o meu destino. Porque eu era salvo, me deixa enganar. Então não sou mais salvo, não tenho predestinação. O diabo que os havia, nós todos, ou quem? Nós todos não, quem vai ser jogado no... Que os havia enganados, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, certo? Ali serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, a terra e os céus fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Então eles fugiram para não ser julgados, hein? Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos livros, incluindo o livro da vida. Os mortos, que não somos nós, né? São os que não tinham escolhido a Cristo. Esse aqui, eles ressuscitaram após, sim. Esse aqui no final. Não for, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Então, foram julgados conforme o que eles tinham feito. Então, eles foram predestinados para fazer, ser julgados. Se tem um julgamento, um juízo, é que já estava, é que eles não podiam mudar, eles vão ser julgados porque eu decidi que você vai fazer o mal, depois eu te julgo por ter feito o mal. Não, Guimar, você vai nascer para ser mal. Você vai fazer isso do ruim, você vai matar, você vai roubar. E depois no juízo eu vou te julgar porque você matou e roubou. Então você vai queimar, isso não faz sentido. Que Deus é esse? Não faz. É uma coisa completamente louca. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Todos foram julgados de acordo com seus atos. Então não é de acordo com como Deus os predestinou. De acordo com seus atos. Não por predestinação. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que não tinha o nome registrado? Porque não se converteu. Porque ninguém tem. Todo mundo tem seu nome registrado, está escrito, hein? Mas depois ou pede ou confirma, através da graça. Porque quem salva não é o Antigo Testamento. É a graça. Então, é Jesus. Então, a gente vai ver isso hoje. Entendeu? Agora, a gente vai entender também, em Romanos 9, que a gente vai ler,
E para vocês terem uma ideia, para quando a gente está lendo isso, o próprio capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 9, 25 a 33, a partir do 25, o final, ele explica que não tem predestinação. Só quem realmente foca nessa predestinação, foca só no início do capítulo e não entende. Não entende o que está escrito. A gente vai tentar, obviamente que não é um estudo bíblico, mas a gente vai tentar entender o que está escrito como sendo um culto, é a palavra de Deus. Porque o Antigo Testamento não pode ser dissociado do Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é uma coisa, o Novo Testamento é outra coisa, é a graça. O Antigo Testamento é a lei e a carne. O Novo Testamento é a graça e a salvação. Agora, os dois estão intrínsecos, eles se entrelaçam. É como... Eles se completam, né? Completamente, eles se fundem um no outro. Porque Jesus já estava na criação. Tudo ilustra Jesus, tudo o Antigo Testamento, cada livro fala que é Jesus praticamente. Praticamente cada livro fala que é Jesus que vai salvar. Que a lei não salva, a gente vai ver que tem o filho da carne e o filho da salvação. O filho da escrava, o filho daquele. Quem são esses? O filho da carne, o Antigo Testamento é a lei. O filho da salvação é Cristo. São prefigurações. Então, quando a gente não entende isso, eu entendo que preciso do Espírito Santo para mostrar, mas uma vez que o Espírito Santo é tão claro, é tão lógico, entendeu? Que a gente entende que, no mesmo tempo que realmente teve o filho da carne, é o filho físico. Ele não é só uma parte física, o filho. Ele é uma prefiguração, ele é um símbolo, para nos mostrar, mas espera aí, vocês não vão ser salvos, porque Deus nunca anuncia a salvação. Ele fala que a gente vai ter uma coisa melhor, para quando a gente é bom obedecer à lei. Mas ele sempre fala que vai vir alguém para nos salvar, para dar salvação, na verdade. Esse que vai vir, ele em todos os lugares prefigura ele por cheio de coisas, ou por profetas, ou por prefigurações mesmo. A gente vai ver agora, tentar entender todas essas coisas. Então vamos ler Romanos 9, a partir do capítulo 1, eu vou tentar explicar. Eu tinha feito uma anotação só para... Sim, quando se fala aqui de filho da carne e filho da promessa, a gente tem que ver, o filho da carne sempre se trata de Ismael e dos judeus não convertidos, que rejeitaram. Os filhos da promessa, a promessa é Cristo. Não é o filho da promessa só de ter muito... Porque quando Deus deu a promessa a Abraão, que ele vai ter muitos descendentes, são os filhos da promessa de Abraão, mas do lado de Ismael não, só do lado de Isaac, da mulher livre. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da carne, está escrito aqui, entendeu? Então essa promessa não é uma promessa de multiplicação, porque também é filho de Abraão e também faz parte da multiplicação, só que ele não é filho da promessa, mas ele é gente, é se multiplicar. Então se a gente pega a promessa como sendo a multiplicação de pessoas, então não faz sentido, porque ele falou, você vai se multiplicar como os grãos da areia, mas nesse contexto não é, os filhos da promessa não são pessoas, são os filhos que vão aceitar Jesus. É porque a gente vê que ele foi pregado depois no Hades para tirar os salvos, na verdade, mas só quando Jesus nasceu, quer dizer, foi ressuscitado. Antes não, quando ele foi crucificado, entre esse tempo. Então antes ninguém chegou perto de Deus, no reino de Deus. Então vamos ler 9:1. Romanos 9:1. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunho. Aqui ele está falando já sobre Cristo, mas ele vai falar das coisas antigas. Tendo Cristo como testemunho, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Então ele está de acordo com os seus pensamentos em Cristo. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus.
ele é cristão. Só que ele se converteu, né? O Paulo. Ele vê os seus irmãos, que ele era judeu. Ele é judeu, nasceu israelita, judeu, na região judia. Ele vê os seus irmãos rejeitar Jesus. Então ele sente uma profunda tristeza. E fala, rapaz, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia, sem fim, por meu povo, porque ele sai desse povo. Meus irmãos, ele fala, judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se eu pudesse, se isso pudesse salvá-los. Olha como é importante isso, essa introdução do capítulo 9. Ele fala, se eles pudessem aceitar Jesus, eles poderiam se salvar. Não é como eu aceitei. Eu queria até morrer por eles. Mas eles estão rejeitando. Então, é uma escolha. Aqui ele não está falando, para que ele poderia ser triste se Deus, se fosse por Deus, né, que eles não escolhem? Não adianta ser triste, porque é o caminho que Deus quer, não é? Agora, aqui não. Ele está falando, não. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia, envio por meu povo, meus irmãos de Deus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Agora, aqui ele está falando. Eles são os escolhidos. Deus não fez uma aliança com o povo dele, com os judeus. Ele não começou com Abraão. Ele fez uma aliança com todos eles. Certo? Então, ele vai fazer uma aliança para queimá-los? Não. Ele fez uma aliança, escolheu o povo, não os indivíduos, não as pessoas. Escolheu o povo. Agora, ou eles vão do lado dos filhos da carne, ou eles vão do lado dos filhos da promessa. O mesmo povo. Todos têm essa aliança. Certo? Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles. Ele lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Quando a gente lê promessa, é Cristo. A gente sempre tem que ver na palavra promessa aqui, Cristo. A promessa é Cristo, não é a promessa. Que tipo de promessa o povo israelita recebeu? Se não for Cristo, entendeu? Recebeu promessa de ter muitos camelos, não. É de ser salvo através de Cristo. Então, filhos da promessa são filhos de Cristo, são irmãos de Cristo. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quando a sua natureza humana era israelita. Cristo veio da onde? Deles, desse povo da aliança. Quando ele nasceu como ser humano, que ele está falando, como israelita. Mas não escolheram. Então, Cristo é a promessa, ele vem desses filhos da promessa, ele vem deles. Então não faz sentido de dizer, não, tem a metade do povo, 95% do povo que foi criado, eu fiz aliança para jogar no fogo, eles todos eram predestinados a morrer. Não faz sentido, ele fala sempre, tem os filhos da promessa e os filhos da carne, a gente vai ver dentro do mesmo povo. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Quando a gente fala isso, então quer dizer então que a promessa ele deixou de cumprir com os filhos de Israel, o povo judeu? Não, porque Jesus Cristo deu a promessa. São eles que não obedeceram. Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Ele fez aliança com todo mundo, não foi? Ele não escolheu o povo de Israel. Agora aqui ele fala, não, ele não deixou de ser justo, Deus. Porque nem todos são de Deus. Vamos ver por quê. Só porque são descendentes, então, de Abraão, não significa que são verdadeiramente os filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão? Abraão, ele amou o Senhor. Quem são filhos de Abraão é salvos. São os que são filhos da promessa. Agora, ele teve descendência, ele vai explicando aqui. Pois as escrituras dizem, Isaac, o filho da Agar, hein? Da serva. Não, da Sara. É da Sara. Da Sara, desculpa, Ismael. Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Isaac é o filho de quem depende sua descendência. Isso significa que os descendentes
físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por esta época, e Sara terá um filho. Agora a gente vai vendo. Quem é realmente o filho da promessa é o filho que ele fala: Deus, eu vou voltar nessa época. É quando, 2.000 anos ou 3.000 anos depois, ele volta e faz nascer Cristo como sendo ser humano. É aí que ele volta. Vamos reler para entender? Pois as Escrituras nos dizem: Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são, ele fala, significa que os descendentes físicos de carne e osso não são obrigatoriamente os filhos da... Não é porque ele é filho físico que ele é o filho que a gente é salvo. Por descendência. A gente tem que escolher. Então, isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa. A promessa é Cristo. São considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho, que é Cristo. E a gente vê isso. Sara teve um filho, a Sara era estéril. Uhum. Deus deu a faculdade para ela ter um filho. A Maria, essa aqui é a prefiguração de Cristo, hein? Sim. A Sara, antes nasceu o Ismael, depois, então, a lei, em uma época, Antigo Testamento, depois ele falou: eu prometi, voltarei, e Sara terá um filho. Ele voltou e deu a Sara, que estava estéril, um filho, que é Cristo. Tem um antes e um depois. A gente tem que lembrar disso. Do mesmo jeito, ela deu esse filho, ela era estéril, ela teve um filho. Do mesmo jeito que a Maria, ela não era estéril, mas o filho foi do Espírito Santo. Sim. Não foi de um homem. Esse fato não é único com a Sara. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaac e deu luz a gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa Bíblia, ela enviesou um pouquinho a mensagem. Eu queria que alguém lesse. Eu vou ler aqui. A gente vai ler em tradução mais antigas, que é melhor. Eu tenho aqui uma também mais antiga, no caso que ninguém tem. Mas antes vou explicar um pouquinho aqui. Esse fato não é a Rebeca, ela casou com Isaac, um filho aqui da promessa. Sim. Certo? A Rebeca, ela teve gêmeo, ela era estéril também. Ela não podia ter filhos. A Rebeca, que casou com o filho do Abraão, o Isaac. E Deus, Isaac orou para ele não ser desonrado, hein? Porque na época, você casava com uma mulher que não tinha filho, aí você não tinha como ter família, nada. Não tinha descendência. Então ele orou, ela ficou grávida de gêmeos. A gente se lembra mais ou menos da história, hein? Que era Esaú e Jacó. E Jacó já nasceu brigando, segurando. Sim. Aí o que acontece? É a mesma coisa. Aí o Esaú saiu antes, não foi? O mais velho saiu antes. Mas só que ela recebeu aqui, eu vou ler que é melhor, depois eu respondo. Ela recebeu um aviso também do Senhor, igual a Maria. A Maria não recebeu um aviso que ela seria grávida. Sim. Aqui também. É por isso que tem que fazer os paralelos. É claro isso. Ele não. Aqui ninguém está falando do Esaú e do Jacó. Aqui eles estão falando do poder que isso representa. O Esaú, ele vai ser o rei, assim, quem criou o povo embaixo de os Edomitas. Edom, embaixo de Judá. Então, o Jacó quem criou o povo de Deus. Entendeu? Os Edomitas sempre tiveram guerra, adoraram deuses falsos. É tudo coisa assim. Então, a gente vê aqui essa coisa que são autoridades, não são pessoas físicas. Aqui Deus não está interessado a matar
ou a salvar alguém físico. Ele está interessado a fazer a luz, dizer para Abraão, a promessa tem a promessa. Você tem um filho, da promessa tem um outro. Então, esse filho, eu vou voltar. Eu vou salvar todo o teu povo. O povo vai se multiplicar, mas vai dar dois ramos, né? Os ismaelitas e os de Isaac, o povo de Deus, que é teu povo. Agora com Rebeca, a mesma coisa. A mensagem que ela recebeu, vê a mensagem que ela recebeu. Eu não vou ler esse negócio em parênteses, porque aqui eu tenho uma Bíblia calvinista. Quem tem uma Bíblia que não é calvinista? Lê na tua Bíblia o que está entre parênteses, por exemplo. Qual é a versão? Acho que 9, né? A dela não está entre parênteses, não. Acho que a minha está. Sim, mas então essa tua é igual a minha, calvinista. 11, 12. É 12? 12. Ah, sim. 11. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ah, pronto, está melhor lá. Porque se lê na tua, você vê que aqui na tua, pode ler. É igual. Não, é igual não, porque aqui está escrito. É não igual a sua. Sim, mas então a gente vai ver a diferença agora com a tua. É que a tua ela é mais antiga. É uma RC. Essa aqui já é uma tradução não. NVI, acho que é. NVI. O NVI. Nossa, Então, É o Elias que tem um. você tem uma RC? A minha tá assim, porque não tendo ele ainda nascido, nem tanto feito bem ou mal, para que o propósito de Deus seja segundo a eleição. Ficasse firme, não por causa da obra, mas por aquele que chama. Pronto. Você vê, a eleição não é por causa da obra, não por causa da lei, mas por quem chama. É quem chama, é Cristo. Então tem como escolher. Porque não é pela eleição da lei, certo? Mas por quem chama. Aqui quem chama é a promessa, não é Deus. Não é Deus no início do mundo. Aqui ele sempre falou que é a promessa, não é? É que é Cristo que chama. Então, para que não seja eleição de fato assim, mas para quem chama. Agora, lê na tua, você vai ver como está escrito. Eles transformaram para dizer que é Deus que está chamando. Não é mais por causa da... ler aqui entre parênteses? Ou... Sim, entre parênteses. Hoje só entre parênteses. Essa mensagem mostra que Deus escolheu as pessoas conforme os propósitos dele. Que Deus conforme os propósitos dele. Não era assim, né? E as chama sem levar em conta as obras que pratica. Sim, mas aí ele está falando que é Deus que chama, não... Eu não tenho essa... Se a gente relar, a gente entende muito bem. E lá ele chama, não segundo as obras, mas segundo... Para que a propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa da obra, mas porque aquele que chama. Então, o propósito de Deus não seja só segundo a eleição, mas... Como que é? Não segundo as obras, sim, que a eleição não seja segundo... Que o propósito de Deus é a eleição, mas não segundo as obras, mas segundo quem chama. É quem chama, quem pode se converter para ser chamado, o chamado é sempre Cristo, em toda a palavra. Em toda a palavra é Cristo, é a promessa. Então, isso é muito importante. Só que nessa Bíblia já foi mudado um pouco, porque aí já fala que é Deus que chamou assim. Né? E na tua também está mais ou menos assim, como no Elias, na NVI. É só essa NVT que é meio assim, mais assim o que fala que é Deus que chama, hein? Mas não é bem assim não. Foi dita a Rebeca, então, continuando, foi dita a Rebeca, seu filho mais velho, o primogênito, servirá a seu filho mais novo. Nas palavras da Escritura, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E a gente vê lá porque aí ele está falando assim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu lia, minha irmã sabe que eu já falei várias vezes para minha irmã, uns anos atrás, mas eu não estou entendendo como que a Rebeca foi mentirosa, ajudou. Eu te falava isso. Não dá para entender. A Rebeca foi mentirosa, ajudou o mais novo, porque ele enganou o pai, né? Ele vendeu um prato de comida, de um ensopado, aí ele falou para o Isaú, não, mas eu te faço um ensopado quando ele voltou cansado da caça, mas você me vende o teu direito de herança. Depois se arrependeu, mas já era tarde.
porque ele recebeu a bênção do pai. Só que para receber a bênção do pai, depois o mais novo, ele enganou. Porque o Esaú era peludo e o Jacó É. era peludo. Aí a mãe ajudou, na verdade. Só que quando a gente agora entende que esse texto, depois, porque tem coisas que não dá para entender. Mas como Deus vai apoiar uma coisa dessa? Então, isso era porque não aqui Deus não quer falar de Esaú e de Jacó. Ele quer pegar os dois para mostrar. Você vai ver, Esaú, ele se agarrou lá, ele recebeu, antes de nascer, ela recebeu a mensagem que o jovem, que o velho serviria ao jovem. E quando ele nasceu, ele já pegou a perna dele. Opa, você não vai. Você vai ver, eu estou te pegando. Então, isso era já a prova, né, da profecia. Aí, quando a gente vê no tempo, a gente vê justamente que Esaú, ele foi quem fez os edomitas. Se separou completamente. Então, saíram duas nações do ventre da Rebeca. Não saíram, claro que saíram dois gêmeos, mas saíram duas nações que se opuseram. Exatamente como Ismael. Então, aí o que a gente vê? O velho saiu antes, porque ele poderia ter saído depois, já que Deus tinha falado, não, o velho vai servir ao mais novo, então ele tinha que sair antes para mostrar quem era o velho. Só que ele se agarrou ao coisa. E o velho quem é? A lei. É o que vinha antes. Simboliza bastante a lei e a graça. É isso, é o que veio antes e depois a graça. Entendeu? Então, quando a gente entende essas coisas, a gente fala, não tem nada a ver, ela não traiu, ela não, Deus foi justo. Ele não julgou as pessoas. Ele só quis mostrar como que ia funcionar. Ia vir depois Jesus Cristo para salvar todo mundo. Certo? É claro que a gente não pode entrar muito no detalhe, tem muita coisa a falar. Estamos dizendo, então, no 14, que Deus foi injusto, porque isso, se a gente lê o texto, é assim que a gente entende. Ele foi injusto, porque o mais novo que recebeu tudo. Claro que não, pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Agora eu vou explicar isso também. Ainda o 16. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo, nem dos nossos esforços, que são as obras da lei. Quando Deus fala, eu terei misericórdia de quem eu quero, ele fala assim, eu sempre tenho misericórdia. Mas se você vem a mim, você é ruim, eu vou ter misericórdia, mesmo do mais ruim. Mesmo do mais ruim. Você se arrependeu. Porque os homens, eles não querem. A gente quer que o que está hoje tenha misericórdia. Isso aqui também lembra um pouco do salário, né? Que os caras foi combinado de trabalhar 12 horas e os outros trabalhou 4 horas. Tem um que trabalhou 1 hora, recebeu igual. Entendeu? Então, é ele que decide, não são nossas obras. Isso é perfeito, essa ilustração. Porque a gente pode falar, trabalhar, não adianta. Você se arrepende, precisa se arrepender. Você pode se arrepender quando você tem 10 anos de idade, ou você 10 minutos de vida. 10 minutos de vida. Bom, 10 minutos você não tem ainda o juízo, vamos dizer que são os pais. Lá na cruz, ele se arrependeu. Sim, exatamente. Ainda 10 minutos de vida, isso. Exatamente. Falta 10 minutos para morrer, você pode se arrepender, que você vai ter o mesmo, vai estar no reino. Ele não fez nada. Então, será que ele foi injusto? Não. Porque se arrepender no último minuto. Não, porque a gente não sabe quanto vai morrer. Se a gente soubesse, até daria. Mas eles não sabem. Essa aqui é a prova do meu colega lá que morreu. Do nada. Hoje de manhã eu tinha um recado que estava morto. O cara não dá para entender assim, humanamente. Então, estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não. Pois Deus disse a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. A gente entende agora como é que funciona essa misericórdia, porque Deus é misericordioso. Porque se a gente não pudesse se arrepender, cadê a misericórdia? Onde seria a misericórdia de Deus? Se teria predestinação para morrer, precisaria de misericórdia? Não. Certo? Porque não teria como. Ele não teria misericórdia. Então, essa aqui é a prova que ninguém é predestinado. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó, eu o coloquei em posição de autoridade, com o propósito de mostrar
em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas ele que escolhe, por quê? Porque ele escolhe uma pessoa. Judas, ele escolheu? Escolheu, mas não para morrer. Faraó, ele escolheu? Sim, ele escolheu, ele está falando aqui. Mas o Faraó poderia ter obedecido quando ele foi. Ele quis obedecer. Ele foi quantas vezes? Quantas pragas? São 10 pragas, se eu sei lá quanto. Ele foi 10 vezes, ele nunca obedeceu. Então ele tinha. Só que ele, cada vez, isso que está escrito no Novo Testamento. Ele rejeitando, Deus endurecendo cada vez mais. Claro, porque essa aqui é humana até. Quando você rejeita uma coisa, depois você vai querer falar, não, foi bobo. Você não quer admitir. Se você fez uma coisa, você comprou um carro, vai. Aí você gastou uma grana para esse carro. Aí esse carro te deixa na mão. Você vai falar para todo mundo que, eu gastei o dobro para esse carro, crente que ele estava bom. Só que o cara me engana. Não, você fala, o carro é muito bom. Não é? Porque senão que passa por tonto. Não, mas não estou. Não, brincadeira. É só um exemplo, hein? Se eu compro esse carro, que eu tenho que gastar 30 mil para arrumar, eu não vou falar para todo mundo, eu comprei, mas eu tenho que gastar 3 vezes o valor do carro para ele funcionar. É umas bobagemzinhas que fazer, coisa mínima. Mas qualquer coisa, verdade? Então, a gente se endurece. Querendo ou não, quando você recusa a Cristo, aí depois o cara vem aqui e fala, mas você não aceitou Cristo naquele dia? Não, eu não. Não, porque depois, não. Tem muita gente que já me falaram isso. Não, porque depois... Eu falei, não estou pronto ainda. É isso. Não, tem outras coisas, tem um que fala, não, porque crente é tudo triste. Não pode fazer mais isso. Então, aí cada vez que fala essas coisas, você vai se convencendo, é assim mesmo. Porque você vai ficar triste, assim, sei lá, você vai... Então a gente vai endurecendo o coração. O Senhor, obviamente, ele não faz nada, porque você está querendo um livre-arbítrio. Então, até você querer realmente escolher Jesus. Mas algum de vocês dirá, então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele, se fosse predestinação, não é? Porque ele acabou de falar, não, mas peraí, eu escolhi Faraó para mostrar a minha grandeza. Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou, por que você me fez assim? A criatura pode falar para o Criador, mas se você me fez assim, está errado. Não, uma vez que você é criado, você foi criado do jeito que o Criador decidiu. Então ninguém poderia. Ele fala assim, o oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum. Da mesma forma, tem Deus o direito de mostrar a sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto da sua ira e preparados para a destruição. Mas ele nunca está falando que ele os predestinou. Ele está falando que ele os suporta até a sua destruição. Ele age desse modo, por que ele age desse modo? Para que as riquezas da sua glória brilhem com esplendor ainda maior. Sobre quem? Aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou tanto dentro dos judeus como dentro dos gentios. Quando ele fala, os que ele preparou para a sua glória, e nós somos dentro desses judeus. Quer dizer, ele não preparou todos os judeus para a glória. Aqui, de novo, a gente volta, como ele falou bem no início. Ele tem aliança, ele preparou todo mundo. Mas quem são os filhos da promessa, como a gente viu? Quem o escolheu. Ele escolheu quem são os filhos da promessa, não por herança, não por... descendência. Exatamente. Quem aceitou, né? Sim. Até hoje tem um judeu que rejeita Jesus. Sim, e nós estamos, 90% do povo, e nós estamos entre os que ele chamou, por quê? Porque pela graça de Cristo, chamou. Quando a gente fala de chamar, do chamado, é sempre Cristo, hein? Ele não chamou antes do mundo. A gente viu, entre parênteses,
que os que ele chamou são os que vêm através de Cristo, tanto dentro dos judeus como dos gentios. Então, tanto dentro dos judeus, que eram todos o povo predestinado a ser salvo, porque tem aliança com Deus. Mas ele fala aqui, tanto dentro dos judeus. Então, todos não eram predestinados, porque ele fala tanto dentro dos judeus. E se ele fez aliança com todo o povo, com Abraão, mas que agora a gente viu, esses dois filhos de Abraão são nações, né? Eles são vertentes, e não só seres humanos. A gente entende muito bem isso. Chamou dentro do gentil. A este respeito, Deus disse na profecia de Oséias. Agora, esse final de capítulo, ele nos esclarece completamente que não há mesmo predestinação. Chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo. Então, se ele chama de meu povo aqueles que não eram povo dele, quer dizer, ele tinha escolhido o seu povo, é que de repente seu povo não foi mais escolhido, predestinado, certo? É que hoje são os gentios, os judeus, que se converterão a Cristo, que são chamados de meu povo. Então ninguém nunca foi predestinado. Todos sempre tiveram uma escolha. Porque ele está falando aqui. Chamarei meu povo, então não os judeus, aqueles que não eram meu povo. E amarei aqueles que antes eu não amava. Ele não amava os gentios, os egípcios. Isso não reflete predestinação. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados de filho de Deus vivo. Os gentios e todos nós. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel, que é o povo inteiro, escolhido, seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo. Então, ele está falando aqui, através de Isaías. Meu povo não é um povo escolhido, não é um povo predestinado. É escolhido, sim, se escolhe a Jesus, a promessa. Mas ele não é um povo predestinado, porque apenas um remanescente será salvo. Pois o Senhor executará a sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, judeus, remanescentes, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Então, aqui a gente também vê que ele escolheu o Ló para não ser destruído. Orar, e foram lá, os anjos, ele mandou dois anjos, para ir salvar Ló, a família dele, em Sodoma, em Gomorra. Então, é que eles não eram predestinados, senão não precisava disso. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, somos nós, os gentios, nós não somos israelitas, foram declarados justos. Então a gente, de fato, não teria direito a ser salvo, porque nós não somos, inicialmente, do povo de Deus, somos gentios. Nós nos tornamos através de aceitar a promessa. Então, aceitando a promessa, o Filho, Jesus Cristo, a gente se torna irmãos do povo de Deus, dos escolhidos iniciais, mas não predestinados. Isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Porque eles teriam que se esforçar tanto para se tornar justo se já tivessem sido predestinados? Precisava de esforço nenhum. Então, a predestinação cai a cada linha aqui. Entendeu? Ela cai por terra a cada linha. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio das suas obras e não pela fé. A fé em Cristo, a fé em Cristo, na promessa. Porque para eles ter fé, eles tinham que acreditar na promessa, que não era uma coisa palpável naquele momento, quando eles viviam como povo escolhido de Deus. A promessa não existia, era uma promessa. Então essa promessa é Cristo, eles tinham que ser salvos pela fé
nessa promessa que eles não tiveram. Eles fizeram pelas obras. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio das suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra. Quem é a pedra? Então, é sempre Jesus. Em seu caminho. E a esse respeito, as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra, Jesus, que os faz tropeçar, uma rocha, Jesus, que os faz cair. Mas quem confiar nele, jamais será envergonhado. Pronto, Israel tinha que confiar na promessa, que é Cristo, e jamais teria sido envergonhado. Hoje, eles rejeitaram a Cristo, eles são os excluídos, né? Vai ter uns salvos remanescentes durante a grande tribulação, que vai se converter, e são 144 mil, é pronto. Então, infelizmente, a gente chega nisso porque eles acreditaram em predestinação. Eles acreditaram que Esaú, tudo isso era de fato, e saindo de Isaac, não de Ismael, eles eram os salvos. Mas não é isso. Eles precisavam acreditar pela fé na promessa. Eles fizeram obras só pela lei. Entendeu? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essas explicações, pelo Espírito Santo que nos guia, que nos esclarece. Que a tua palavra é tão maravilhosa, Senhor, que às vezes realmente a gente passa anos das